Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Sou o professor Rossano, prazer em conhecê-la, pelo menos virtualmente, né? Já é. Eu queria lhe pedir uma gentileza, uma dúvida, na verdade. Sim, A sala é essa, né, do painel 4, né? sim, exato. Perfeito. Não, porque eu fui colocado como host, como administrador. Eu não sei se isso eu fui admitindo as pessoas, assim, conforme elas chegaram. Mas, por exemplo, essa parte eu não recebi nenhum, foi uma coisa intuitiva. Eu não recebi nenhuma, ó, estão chegando aqui. Ah, Eu acho que pois isso, é. Estão é, dizendo que está correto, que podemos então admitir. Então, vamos. Não sei se eu aguardo mais alguns minutos antes de darmos início, se não, ou se já não, inicio. é a seu critério. Agora, a minha dúvida era que não dá para fazer, por exemplo, tá vendo? Você está conseguindo admitir? Sim. Ah, perfeito. Está esclarecida a dúvida. Que eu devo ter sido colocado, me colocaram como administrador também. E Ah, aí tá. eu fiquei preocupado enquanto eu falo. Não, não se Ah, preocupe. Não, não. perfeito. Daí Essa eu era a inicio. dúvida, Certo. me esclareceu. Perfeito, perfeito. Pois é. Então, eu acho que vamos aguardar alguns minutos, porque eu vejo que ingressam sempre novas pessoas, uns 2, 3 minutos, daí iniciamos, pode ser? Perfeito. Por mim Ok. tá. Ah, Me tá disseram que escrito a aqui. língua é o português, pelo que eu entendi. Eu vou falar em italiano. Eu avisei o professor Fábio, enfim. Ah, bom, melhor ainda. Certo. Eu Uhum. fiz um esforço para organizacional, por assim dizer. Sim? Deixa eu agradecer. E aí eu acho que não sei se tem outras comunicações, as outras palestras em italiano. Eu vi que tem várias em português, Aham, aham. alguma em inglês, mas enfim. Aí para as Exato. perguntas, Me disseram, eu estava pronta também para iniciar em italiano, mas me disseram que poderia ser em português, então. por mim, não tem problema nenhum. Eu estou vendo aí que tem vários colegas italianos, enfim, que eu Uhum, tentei fazer uma divulgação razoável através do Laboratório de Filosofia Política e Moral, que eu coordeno aqui na uhum. Unirio, e aí foi, enfim, tanto no Brasil, claro, como na Itália e outras redes assim Aham. internacionais, aí provavelmente será um painel bem multilíngua, poliglota, enfim, acho bacana isso. Exato, exato. Bom, então eu inicio, dou boas-vindas ao painel 4 sobre segurança pública e criminologia. O palestrante convidado é o professor doutor Rossano Pegoraro, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, cujo o título da intervenção é Tra logos e crino, breve note di filosofia del crimine. O professor Rossano Pegoraro tem um currículo extenso e conhecido por todos nós. Eu aqui me limito brevemente em dizer que ele é graduado em filosofia pela Università di Salerno, aqui na Itália, é doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC Rio, e atualmente leciona no Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E passo então a palavra ao professor Pegoraro, que tem à disposição 20 minutos para iniciar a sua intervenção. Perfeito. Obrigado, professora Bruna. Como eu disse, eu vou falar em italiano, né? Vou me manter nos 20 minutos, está tudo programado aqui para isso. E eu queria agradecer os coordenadores, né? O professor Fábio Veiga, o professor Filippo Viglione e o professor Vincenzo Durante, que me deram a possibilidade de poder estar aqui com todos vocês. Eu espero estar à altura. Buonasera a tutti.
Ho appena ringraziato in portoghese i coordinatori del nostro seminario, spero di essere all'altezza e comincio adesso la mia relazione, mi manterrò nei 20 minuti previsti e vediamo cosa ne viene fuori. Dunque, appartiene alla nostra essenza, per essere più precisi all'essenza dell'animale dotato di ragione che è chiamato uomo, la capacità di riflettere e di porsi delle domande. Formiche, cani, insetti, le famose zecche del biologo Jacob von Uxküll possono anche avere un ambiente o un mondo proprio, Umwelt, con il quale interagiscono e al quale sono perfettamente adattati, ma non pensano secondo ragione, non possiedono la capacità di determinarsi secondo un'autonoma scelta di fini e mezzi. Insomma, non vogliono, non scelgono, non decidono, non sono soggetti etici né giuridici. Chiediamoci dunque, cos'è un comportamento criminale? Qual è la sua genesi? Quali sono i suoi perché? Un crimine o un delitto è determinato da fattori biologici? Deve essere interpretato come il risultato di un disagio sociale? È il prodotto di una libera scelta? È un vortice nel quale si condensano istinto e ragione, rivolta e rabbia, lucidità e patologia? In che modo le categorie elaborate dal pensiero occidentale, categorie nosografiche, scientifiche, storiche, sociali, metafisiche, assiologiche, elaborate da almeno 2 millenni e mezzo, hanno contribuito a chiarire o a stravolgere il senso dell'atto criminale, il senso tra virgolette, e quindi del diritto e quindi della giustizia? Chi è colui che delinque? E quale sarebbe, per finire questa lista di domande, il compito oggi di una filosofia della criminologia o di una filosofia del crimine? Ovviamente non è possibile costruire percorsi molto intensi nella manciata di minuti che abbiamo a disposizione. Senza dubbio, però, alcune ipotesi di lavoro possono essere tracciate. Si badi, sono delle semplici ipotesi di lavoro. Si tratta di prospettive e non di certezze, giacché sono convinto che l'impegno del pensiero filosofico, oggi più che mai, debba essere quello di investigare l'attualità con il coraggio della verità di cui parlava, per esempio, l'ultimissimo Foucault, di saper porre le domande fondamentali e che poi sono quelle più scomode e rischiose, e di individuare nuovi problemi piuttosto, lasciatemelo dire, che star lì a lezione o in qualche live o in qualche salotto televisivo ad offrire risposte e soluzioni prêt-à-porter. Bene, la prima ipotesi di lavoro si riferisce alla storia del pensiero criminologico, che potrebbe essere parzialmente riscritta a partire dalla tensione costitutiva fra 1. Il discorso giusfilosofico della modernità, più specificamente quello dell'illuminismo francese e italiano; 2. La posizione di dominio delle scienze empiriche del XIX secolo, che furono in grado di spostare l'asse della ricerca sui terreni della psichiatria e dell'antropologia criminale; e 3. La nuova frontiera contemporanea, rappresentata dalle varie correnti della cosiddetta criminologia critica, tra cui spiccano non solo le significative tesi, per esempio marxiste, per esempio biopolitiche, ma anche quelle molto seducenti e molto pericolose che, tradendo con dolo le lezioni dei maestri della postmodernità filosofica, si dedicano ad un vale tutto concettuale e ad un pluralismo reazionario di grande impatto, di grande seduzione, ma lo ripeto ancora una volta, di grande pericolosità. In questo senso, l'impegno della criminologia del nostro tempo dovrebbe essere quello di analizzare sotto una nuova luce le pietre miliari della sua storia recente, vale a dire, solo per fare qualche esempio, le tesi della scuola classica, le ragioni e le conseguenze dello spostamento dell'attenzione dalla realtà fattuale del crimine all'universo biologico, sociale o psicologico del soggetto deviante, le intuizioni, ma anche le pretese ingiustificate, c'è un punto interrogativo qui, delle scienze mediche, dalle diagnosi di Lombroso alla frenologia, dalla psichiatria forense alle neuroscienze. E per finire,
il significato di nozioni come eziologia, imputabilità, patologia, pena, funzione sociale della pena, eccetera, eccetera. In secondo luogo, credo che la criminologia, ovviamente a partire da un punto di vista filosofico, potrebbe abbandonare le sue pretese di scienza dura per presentarsi dinanzi alla società come una disciplina che studia in modo razionale, etico e senza l'influenza di pregiudizi e ideologie il delitto, le sue cause, il suo impatto sociale e ovviamente il suo autore. Quando dico qui una parentesi, studiare l'impatto, le ripercussioni sociali del delitto, del crimine, non intendo riferirmi, per esempio, alle discussioni circa la pena, bensì a qualcosa di molto più importante, cioè al fatto che l'orizzonte di analisi del crimine o delitto dovrebbe essere ampliato partendo appunto dal principio, in qualche modo configurabile storicamente e oggettivamente, delle sue conseguenze sociali. Il criterio dovrebbe essere quello del danno in atto o in potenza che si infligge alla società. Meglio ancora, della pericolosità, scusatemi, sociale del gesto criminale, quindi della gravità del delitto, ma che, attenzione, si badi, dovrebbero essere valutati sulla base di un principio nuovo, di un principio totalmente altro. Per farla breve, e vi chiedo scusa per questo esempio sommario e forse un po' brutale, che sono costretto a fare, per questioni di tempo soprattutto, il comportamento delittuoso di un soggetto dotato di ragione che si mette al volante dopo essersi fatto 3 o 4 birrette, o di un soggetto dotato di ragione che nel bel mezzo di una pandemia genocida si rifiuta di usare la mascherina e partecipa a party, aperitivi e festini vari, dovrebbe essere studiato e valutato, è il condizionale qui che fa forza, dovrebbe essere studiato e valutato nell'identico ambito etico e criminologico di un pedofilo o di un assassino seriale. Dopo aver posto queste premesse molto generali, un po' di precisione è d'obbligo. 2 o 3 punti, dunque, che cercherò di chiarire e approfondire. Vorrei iniziare con l'analisi del TRA, che appare nel titolo di questa relazione, segnalando appunto la tensione che avvolge logos e crino. Il concetto di logos è una nostra vecchissima conoscenza. Lettori vari, lettori francofortesi, postmoderni, nicciani allegri, tuttologi e affini lo hanno accusato delle peggiori nefandezze del Novecento e condannato senza appello per associazione a delinquere di stampo nazi-fascista. Credo sia giunta l'ora però di riaprire il processo e cercare di capire a cosa ha portato la criminalizzazione di questo termine, di questo concetto, che come sappiamo indica non solo parola, non solo discorso, ma anche e soprattutto il procedere del pensiero, la ragione, la facoltà di pensare, il principio di razionalità universale o almeno universalizzabile. Come sostengo da qualche tempo, populismi, movimenti negazionisti, il fascismo sociale, il narcisismo della sinistra, il fallimento, ai noi probabilmente, dei suoi progetti di governo nel XXI secolo, l'ascensione delle forze conservatrici di estrema destra e l'esplosione delle violenze razziali e di genere sono la diretta conseguenza, credo, della ridicolizzazione e della distruzione del logos nella mentalità più profonda e sociale e culturale dell'Occidente. Per quanto riguarda il termine greco crino, dal quale deriva il nostro crimine, vorrei ricordare che esso denota in origine non l'atto criminale e neppure le sue conseguenze, ma solamente il fatto di esaminare qualcosa e di decidere su qualcosa. Da crino deriva il neutro latino crimen, che significa propriamente oggetto di decisione giudiziaria e che a sua volta subisce l'interessante influenza discernere, ovvero distinguere, ovvero decidere.
Seguendo queste scie interpretative arriviamo ad un'altra coppia di termini, vale a dire Themis e Dicche. È noto che la discussione circa il significato, i limiti e il fondamento della legge avvolge fin dalle origini il pensiero occidentale. Il fondamento della legge morale, in primo luogo, e in seguito della legge intesa come norma giuridica positiva codificata. Ma il diritto non è la giustizia. Lo diceva Jacques Derrida un paio di decenni fa in Forza di legge e lo si nota fin dalle origini. Lo si nota fin dalla trasformazione dello status giuridico e della vita pubblica nella Grecia antica, a causa dell'avvento prima di Themis, cioè la legge, l'ordine affidate a re e tiranni, e poi di Dicche, il risultato del processo, ciò che si riceve alla fine del processo, ciò che è dato dal giudice, tra virgolette, ciò che è detto e che soprattutto ristabilisce l'equilibrio delle origini. Legge e giustizia non sono la stessa cosa. Come dice nel suo capolavoro Paideia, la formazione dell'Homo greco, lo studioso tedesco famosissimo Werner Jaeger, la prima Themis si riferisce all'autorità del diritto, alla sua legalità e validità, mentre la seconda, Dic, significa fare giustizia, nel senso di attribuire a ciascuno ciò che gli è dovuto. Ma mettiamo da parte il mondo greco e dedichiamoci brevemente alla civitas romana e al lessico latino. Nel terzo e quarto libro, nel terzo e quarto capitolo, scusatemi, del libro secondo del vocabolario delle istituzioni indoeuropee, Émile Benveniste si occupa del diritto, o meglio, del termine ius e della questione del giuramento a Roma e in seguito del prefisso med e della nozione di misura. Non posso condividere qui la ricchezza di queste pagine, mi limiterò dunque a riprendere solamente una delle conclusioni dello studioso parigino, che è relativa alla tensione fra ius, iustitia e directum. Durante la sua storia millenare, ius si è rivelato totalmente incapace, spiega Benveniste, incapace di fornire qualsiasi tipo di derivato. La ragione risiede nel fatto, spiega, che il diritto va considerato esclusivamente come un corpo di formule e l'esercizio del diritto come una tecnica. Esso si è fissato in un codice, si fissa in un codice, in un insieme di detti, di ricette, di norme che devono essere conosciute e poi applicate. Il diritto, spiega, è una cosa che si mostra, è una cosa da dire, è una cosa da pronunciare. Il diritto non è la giustizia, dico io, non lo è mai stato. Eppure, attraverso uno dei grandi cambiamenti nelle lingue e nelle istituzioni dei diversi popoli indoeuropei, sono frasi di Benveniste, esso riesce a superare il suo apparato tecnico, i suoi limiti tecnici, e in questo modo si costituisce in nozioni morali, avvicinandosi al concetto di giustizia e finendo per identificarsi con ciò che è giusto. È necessario e urgente, condivido questa mia idea, chiedersi il come e il perché di questo processo di identificazione, che, attenzione, non ha nulla di naturale, che non appartiene all'ordine delle cose e che pertanto non è altro che il frutto umano, troppo umano, di strategie di potere, di dominio e di controllo sociale, etico e politico. Per concludere queste riflessioni vorrei accennare brevemente ad un ultimo concetto, quello di persona. Lo farò attraverso le lucide riflessioni del nostro filosofo italiano, napoletano, Roberto Esposito, nel libro Le persone e le cose. Se c'è un postulato che sembra organizzare l'esperienza umana fin da suoi primordi, scrive il filosofo, è quello della divisione tra persone e cose. In effetti, se ci pensiamo bene, nessun altro principio ha una radice altrettanto profonda, non solo nella nostra percezione, ma anche nella nostra coscienza morale, quanto la convinzione che non siamo delle cose, che noi esseri umani non siamo delle cose, dal momento che le cose sono il contrario delle persone.
Eppure ciò che ci appare un'evidenza quasi naturale, dice Esposito, è l'esito di un lunghissimo processo di disciplinamento che ha percorso la storia antica e moderna modificandone i contorni. Questo rapporto tradizionale tra persone e cose è trasformato, e questa in sintesi è la tesi decisiva dell'opera di Esposito, dalla centralità attribuita al corpo, che rimette in discussione lo statuto e la portata categoriale di entrambe. Questo è il primo punto di carattere generale che potrebbe o dovrebbe interessare alla criminologia di oggi e che essa potrebbe o dovrebbe sviluppare in tutte le sue sfumature, riformulando non solo le nozioni sorte nell'universo giuridico romano e poi diffuse in tutto l'Occidente, ma anche il pensiero filosofico che si è occupato di questo rapporto, per meglio dire di questa tensione costitutiva, da Cartesio a Kant, da Spinoza a Nietzsche, dal pensiero cristiano medievale alla biopolitica. Mi rendo conto che, messa così, la questione si presenta con tratti non molto nitidi, ma il tempo stringe, siamo in conclusione, e ciò che posso fare è solo riprendere, quasi come un esempio paradigmatico di quello che sto cercando di dire, uno dei passi del libro di Esposito dedicato al filosofo inglese John Locke. È John Locke, infatti, il primo a rompere il rapporto che nel diritto romano lega la persona al corpo individuale, la maschera giuridica al volto dell'uomo su cui si è posta. Egli dissolve completamente il nesso con il corpo vivente e lega la persona al principio di attribuzione. Che cos'è? Ossia, perché ci si possa definire persona, dice Esposito, bisogna provare a sé e agli altri di essere l'autore delle proprie azioni e dei propri pensieri. Quindi tutti gli altri tipi di vincoli o di rapporti di stampo sociale e religioso con Locke sono messi fuori gioco. Adesso ciò che veramente conta è che l'attribuzione va a sfociare nell'imputabilità etica, morale, giuridica. Ciò che veramente conta è la capacità di poter rispondere degli atti che si sono commessi, assumendosene piena e totale responsabilità. Da questo lato, afferma Esposito, la persona si avvia ad assumere il significato moderno che siamo abituati a conferirle, quello cioè di un individuo consapevole delle conseguenze e dei propri gesti. Si badi che tale passaggio, però, non cancella il dualismo, lo sdoppiamento della tradizione, anzi, finisce per riproporlo in una maniera ancora più intensa. Esposito ci spiega il motivo. Perché il soggetto possa formulare un giudizio su se stesso, deve separarsi da sé, deve sapersi separare da sé, assumendo la doppia parte dell'imputato e del giudice. La categoria di attribuzione, come abbiamo visto, è connessa con quella di imputazione o imputabilità. Anzi, ciò che qualifica nel suo senso più proprio l'idea locchiana di persona è appunto la capacità giuridica da parte di un tribunale o anche da parte nostra di imputare a qualcuno le azioni da lui commesse. Non per caso il filosofo inglese definisce quello di persona un termine forense che attribuisce le azioni e i loro meriti. Essa è ciò che, rendendo possibile il giudizio, consente l'eventuale condanna. Locke introduce quindi nel soggetto una nuova e più complessa scissione. Una volta riconosciuto come agente morale, infatti, esso, il soggetto, diventa immediatamente allo stesso tempo soggetto di legge e oggetto di giudizio, allo stesso tempo giustificabile e giustiziabile. Le parole sono di Esposito. Cosicché, concludo io con la conclusione di Esposito, il paradigma filosofico di persona, orientato a ricostruire l'identità individuale minacciata dalla dispersione, diviene il luogo di una divisione ancora più marcata tra due piani della coscienza destinati probabilmente a non poter mai coincidere del tutto. Grazie.
Io ringrazio il professor Pegoraro per questa interessantissima esposizione, ringrazio per tutti gli spunti di riflessione che ci ha consegnati generosamente e ne approfitto per complimentarmi per l'italiano che è veramente di primo ordine. Per ragioni di tempo passo subito la parola ai partecipanti del dibattito e rimando alla fine considerazioni più tecniche. Io qui ho come riferimento la dottoressa Adriane Toaudo. Adriane Toaudo? Eu não a vejo. Então, aguardo alguns minutos. A Adriane Toaldo, que da Universidade Luterana do Brasil, que fará a sua apresentação em criminalidade virtual em tempos de pandemia no Brasil. Bom, vejo que a Adriane Toaldo não responde, passaria então a palavra para Jéssica Vasconcelos e Sara Lima, do Centro Universitário Estácio do Ceará, no Brasil, e da Universidade de Coimbra, em Portugal, as quais apresentarão um trabalho intitulado Sequestro Parental Internacional de Menores, as experiências brasileira e italiana na aplicação da Convenção de Haia de 1980. Doutora Bruna, doutor Rossano, boa tarde, agradeço pela apresentação. Na verdade, eu sou a professora Sara, e serei bem breve, logo vou passar a palavra para a Jéssica, que vai fazer a explanação. Eu sou professora de Direito Internacional no Brasil e doutoranda em Direito pela Universidade de Coimbra. O trabalho a ser apresentado sobre sequestro parental internacional de menores e essa análise comparativa, né, da experiência brasileira e italiana no que toca à aplicação da Convenção de Haia de 1980, esse artigo foi resultado do trabalho de conclusão de curso da Jéssica, que eu tive o prazer de orientar. A Jéssica, ela é brasileira, bacharel em Direito agora, é brasileira e tem cidadania italiana. E acabou de ser aceita no mestrado na Itália, então aproveito aqui para parabenizá-la, tanto pelo excelente trabalho quanto pela aprovação. Nesse trabalho, nós abordamos a aplicação da Convenção de Haia, né, a partir do ordenamento jurídico brasileiro e italiano, e fizemos uma análise do ponto de vista do direito internacional e do direito civil. Então, eu destaco apenas a minha surpresa quando eu vi que o nosso trabalho foi incluído num painel sobre segurança e criminologia. Então, eu espero que os colegas que estão aqui assistindo bem, espero que vocês se interessem pela temática, apesar de fugir um pouco daquilo que foi proposto pelo painel. Desde já agradeço pela atenção e passo a palavra para que a Jéssica possa falar um pouco sobre o trabalho. Obrigada. Boa tarde a todos, salve a tutti, buona serata, mi chiamo Jessica Deogora Vasconcelos, meu nome é Jéssica Jaguia Vasconcelos e vou dar início à minha apresentação. Então, o nosso tema é o sequestro parental internacional de menores. A aplicação da Convenção de Haia de 1980, seja nos ordenamentos jurídicos brasileiro que italiano. São duas as ocorrências mais comuns do sequestro interparental de menores.
A primeira é quando o genitor se muda para outro país e subtrai de maneira ilícita a criança do país de residência originária, sem autorização do outro genitor. E já a segunda, que é a mais comum, acontece quando o genitor obtém autorização do outro para realizar uma breve viagem para outro país, porém a criança não faz retorno ao seu país de residência originária. O genitor, então, retém a criança em outro país de maneira ilícita e sem autorização do outro genitor, o que caracteriza o sequestro interparental de menores. Para a solução de tal controvérsia, é imprescindível a cooperação entre os Estados. A Convenção de Haia de 1980 nasceu com o objetivo de tutelar o supremo interesse do infante e de proporcionar o retorno da criança o mais rápido possível ao seu país de origem, exceto em 3 casos. No primeiro caso, haja perigo de dano em assuntos inerentes aos direitos humanos, e no terceiro, caso tenha passado mais de 1 ano de que a criança não esteja mais no seu país de origem, no caso de 1 ano que a criança esteja residindo no seu país de origem atual. A autoridade central deverá remeter o caso perante a Advocacia Geral da União, também denominada AGU, que irá analisar o caso concreto e, se entender necessário, irá propor a ação adequada. A Convenção de Haia de 1980 é ratificada por mais de 80 países ao redor do mundo, dentre eles o Brasil e a Itália. A Convenção de Haia de 1980 foi ratificada pela Itália através da Lei 64 de 94. Acontece que, no âmbito da União Europeia, a Convenção de Haia de 1980 se une ao Regulamento número 2201 de 2003, que nasceu com a finalidade de proporcionar uma aplicação mais eficaz da Convenção de Haia e da obtenção do retorno do infante ao seu país de origem o mais breve possível. Então, deverá ser analisada uma análise aprofundada do caso concreto para verificar se, de fato, o retorno do infante é o que tutela o seu supremo interesse. A competência, em regra geral, é do juiz do estado de residência original do infante. Já no Brasil, a Convenção de Haia de 1980 foi ratificada 20 anos após a sua edição. Cabe salientar que, antes da ratificação da Convenção de Haia no Brasil, não existia qualquer legislação pertinente ao assunto. Em caso de sequestro internacional de menores no Brasil, onde houver a determinada comprovação, não existe a possibilidade de um acordo amistoso. E a AGU, a Advocacia Geral da União, deverá arbitrar o pedido de reingresso do infante ao seu país de origem perante a Justiça Federal. Mediante todos os dados jurisprudenciais coletados, entende-se que majoritariamente as decisões dos tribunais brasileiros são para o mantenimento da criança no país de residência atual, pois entende-se que desta forma ocorre de fato a tutela de seu supremo interesse. E o Brasil possui apenas a Convenção de Haia de 1980 como embasamento para suas decisões, a diferença da Itália, que além da Convenção de Haia de 1980, conforme mencionado previamente, possui regulamento número 2201 de 2003, que é o prevalecente. Observa-se que, majoritariamente, as decisões predominantes dos tribunais italianos são para a repatriação da criança ao seu país de residência originária, conforme as diretrizes da Convenção de Haia, combinada com o regulamento, pois entende-se que, desta maneira, será tutelado o interesse superior da criança. E o genitor que praticou o sequestro parental internacional de menores irá responder penalmente pelos seus atos. Ademais, a vontade do infante deverá ser levada em consideração. Para fins de conclusão, nota-se que em ambos os ordenamentos jurídicos, o foco é a tutela do supremo interesse da criança. É de demasiada importância tal tutela
tendo em vista que a criança está em desenvolvimento psicofísico, e este interesse deverá ser tutelado independentemente do país no qual ela se encontra. Ademais, o caso concreto deverá sempre ser analisado em toda a sua complexidade para melhor avaliar como tutelar tal interesse. Percebe-se que a ocorrência do sequestro internacional de menores transgride tanto os documentos internacionais como o direito interno, além de afrontar de modo direto os direitos fundamentais da criança e a sua dignidade como ser humano. E é por isso que esse tema possui tanta relevância e merece muita atenção. Agradeço por essa grandissima oportunidade. Vi ringrazio tutti per questa meravigliosa opportunità e spero vi sia piaciuto. Grazie infinita, arrivederci. Muito obrigada, gente. Boa tarde. Obrigada à doutora Jéssica pela apresentação. E assim como para o professor Pegoraro, eu gostaria de seguir adiante por questões de tempo e remandar todas as considerações técnicas para o final. E agora, me dizem aqui que eu tenho que proceder com as doutoras Mariane de Matos e Fernanda Soares. Estão presentes? Sim. Bom, o trabalho da doutora Mariane, peço somente desculpas, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, sobre justiça penal negocial, eficiência e devido processo penal. E o trabalho da doutora Fernanda da Silva Soares, que eu não estou encontrando aqui na lista que me enviaram. Bom, é isso, está confirmado. Correto o título, sim. Passo imediatamente a palavra. 10 minutos. Boa tarde, vocês me ouvem? Sim? Boa tarde, eu sou a Mariane, mestranda em Direito pela PUC do Paraná e coautora desse trabalho com a Fernanda, também mestranda em Direito pela PUC. Inicialmente, nós gostaríamos de dizer que é uma honra para nós ter tido o nosso trabalho aprovado e poder compartilhá-lo aqui nesta tarde com os colegas. E gostaríamos também de cumprimentar os organizadores desse evento e os colegas que já aqui apresentaram o seu trabalho. Bom, a nossa pesquisa é sobre justiça penal negocial no contexto brasileiro. Especificamente, nós buscamos fazer uma relação da eficiência, que é a base, né, da justiça penal negocial, que é o objetivo que nós visamos alcançar aí com os mecanismos negociais no âmbito criminal, fazer uma relação, então, desse objetivo econômico com o devido processo legal, que é a base, que é o eixo estrutural, né, de um processo penal garantista e democrático. Então, nós visamos aqui analisar até que ponto a eficiência, enquanto objetivo econômico, pode estar aí harmonizada com o devido processo legal. Nós sabemos que no âmbito criminal nós já temos tido há muito, né, uma aproximação com os objetivos, com os ideais econômicos. No âmbito material nós temos o direito penal econômico, né, que visa aí a proteção dos bens jurídicos envoltos nas relações econômicas, que visa a proteção da ordem econômica, da ordem tributária. E no processo penal, nós temos caminhado aí para essa concretização da eficiência, para a concretização de objetivos econômicos por meio da justiça penal negocial, que através dos mecanismos negociais busca aí trazer uma melhor realocação dos recursos. Nós sabemos que os recursos na administração da justiça criminal, né, no judiciário como um todo, eles são escassos. Então, com os mecanismos negociais, nós visamos aí evitar ações penais, né, ou simplificar procedimentos processuais penais, para que os recursos que seriam ali utilizados naquelas ações referentes a crimes de baixa ou média criminalidade
possam ser realocados aí na persecução penal de crimes mais graves, trazer uma resposta estatal mais satisfatória, né? E os mecanismos negociais, eles também podem trazer aí uma recuperação do produto do crime, a reparação do dano, então eles podem trazer retornos econômicos significativos. De modo que não há dúvida, né, sobre a importância da justiça penal negocial, sobre a importância dos mecanismos negociais para que nós possamos aí trazer mais eficiência, aumentar os benefícios, diminuir custos, melhor realocar os recursos da área criminal, o que é muito importante, né, trazer essa visão econômica. Nós temos hoje a análise econômica do direito, uma escola muito importante que tem sido utilizada aí em diversos ramos do direito, que também é utilizada e deve ser utilizada no âmbito criminal, mas a questão que se coloca é até que ponto a gente consegue harmonizar a eficiência, até que ponto a gente consegue harmonizar essa base utilitária da justiça penal negocial com o devido processo legal, com os direitos e garantias aí penosamente conquistados ao longo do tempo. Então, essa é a base do nosso trabalho, né? Buscar trazer essa relação entre a eficiência da justiça penal negocial, que pode ser concretizada e já está sendo concretizada por meio dos mecanismos negociais, com o devido processo legal aí, todos os direitos e garantias a ele inerentes. Então, como buscar essa harmonização entre essas duas questões. E aí eu passo agora a palavra para a Fernanda, que vai complementar aqui alguns pontos do nosso trabalho. Boa tarde a todos e todas, né? Reitero a satisfação da gente estar aqui apresentando o trabalho na data de hoje e dando sequência ao que a Mari falou. Então, assim, o objetivo do nosso trabalho era fazer essa análise de que assim, a justiça, ainda que se aplique a justiça negocial, né, que é um caminho, já vamos dizer assim, sem volta, o caminho do consenso, que ela respeite, né, todas as garantias, principalmente do devido processo legal. Então, assim, não é à toa, por exemplo, que nesse cenário muito se questiona até alguns requisitos dos próprios institutos negociais que a gente tem no direito brasileiro, como, por exemplo, assim, a necessidade do novo acordo, que é o acordo de não persecução, por exemplo, da confissão. Até que ponto exigir uma confissão, isso estaria ou não de acordo com o devido processo legal. Então, assim, o que se pretende é que se estimule a justiça negocial, mas desde que essa esteja em consonância com o devido processo legal. Então, dessa maneira, o objetivo do nosso trabalho era o seguinte, de que quando forem tabuladas as condições do acordo, aquelas facultativas, ou seja, que para além das obrigatórias, que todas elas, assim como os requisitos, eles sejam analisados perante o devido processo legal. Então, que se fixe desde logo as consequências, para dar maior clareza, maior transparência, quais serão os efeitos decorrentes, para que quando a parte se submete e aceita um acordo, para que esteja realmente presente a voluntariedade, para que ela realmente saiba aquilo que ela está assinando e quais serão as consequências daquele acordo. Porque, do contrário, se a gente estimular o acordo sem que as demais garantias do acusado sejam respeitadas, aí a gente perde aquela eficiência que está sendo almejada pela justiça negocial, porque uma eficiência não pode ser tão cara a ponto da gente renegar, então, os direitos, né, que já foram há muito conquistados. Então, o objetivo é de que seja feita uma leitura dos institutos de natureza negocial à luz do devido processo legal, para que nenhum deles se sobreponha, né, às nossas garantias constitucionais em prol da eficiência. Eram essas nossas considerações, não sei se a Mari quer falar mais um pouquinho, mas desde já a gente agradece, né, a possibilidade de estar aqui participando. Muito obrigada. Eu agradeço as doutoras pela apresentação e por exigências organizativas, eu dou imediatamente a palavra aos professores, doutores ou candidatos seguintes, e chamo, então, o José Luiz Ferraro e Adriane Medianeira. Estão presentes na sala? Olá, boa tarde. Boa tarde. Então, eu passo a palavra para o
o Dr. Ferraro, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com a apresentação Surveillance Pedagógica, a gestão dos indesejáveis pela escola. Então, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Professora Bruna, professor Rossano. É um prazer poder ter escutado novamente o professor Rossano. Tive o prazer de escutá-lo num evento que fizemos na PUC ainda em 2020, um evento sobre biopolítica. O professor Rossano sempre muito assertivo nas suas palavras, né? Meu nome é José Luiz Ferraro, sou professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, sou professor do programa de pós-graduação em educação. Vim aqui apresentar uma pesquisa que estamos desenvolvendo junto com um colega muito querido, o professor Augusto Jobim do Amaral, professor do programa de pós-graduação em Ciências Criminais e do programa de pós-graduação em Filosofia, que é a questão da surveillance pedagógica e a gestão dos indesejáveis pela escola, que é um trabalho que se inscreve dentro de uma série de pesquisas de temas de pesquisa que compartilhamos, que tem uma inserção biopolítica, né? Então, temos problematizado muito as relações entre educação e a problemática da segurança, né? E para começarmos a fazer essa problematização, quando fizemos a nossa primeira incursão pelas escolas, para tentar olhar a realidade das escolas, é óbvio que nos deparamos com alguns autores que, historicamente, escreveram sobre as relações de produção material e reprodução social, como Marx, Althusser, Pierre Bourdieu, e, principalmente, nos últimos tempos, Pierre Dardot e Christian Laval, dentro de uma perspectiva de entender um pouco do funcionamento não só da educação, mas da inserção da educação dentro de um contexto de racionalidade neoliberal e os desdobramentos disso dentro, né, de uma lógica que envolve a questão securitária também, né? Então, a ideia de trabalhar a educação, o par, né, educação-segurança, surge pela própria etimologia da palavra educação, né, o esducere, que é a expressão das relações de governamento, que toca num autor que também para nós é muito caro, que é Michel Foucault. E a ideia foi a gente tentar ir para as escolas e tentar olhar exatamente os dispositivos de segurança que as escolas têm lançado mão, as tecnologias de segurança, que compõem exatamente aquilo que a gente está falando, que a gente está chamando de surveillance pedagógica, para tentar pensar uma biopolítica dos corpos, dos gestos, dos comportamentos, dos acontecimentos na escola, né? A partir de uma série de agenciamentos que ali ocorrem. Então, estamos denominando a surveillance pedagógica essa articulação de um conjunto de dispositivos de segurança e tecnologias de segurança específicos utilizados para a gestão dos indesejáveis, né, na escola, feita também pela escola, né, entendendo essa questão dos indesejáveis que nada tem a ver com um sentido de pejorativo, mas entendendo a perspectiva da normação e da normalização como aqueles desviantes, aqueles que desviam da norma. A gente identificou 4 pilares securitários na nossa primeira incursão, que são bem importantes, né? Ou poderíamos chamar talvez de algumas categorias importantes, como a ocupação do espaço escolar, dimensões de ensino-aprendizagem, a educação como processo compartilhado, e o ethos do ambiente escolar como 4 pilares securitários bem interessantes para tentar olhar quais dispositivos de segurança e quais tecnologias de segurança a escola lança a mão para fazer a gestão dos indesejáveis, certo? Entendendo não só os indesejáveis como o sujeito indesejável, o indivíduo indesejável, né? E para exatamente pensar a partir disso
a condução de uma série de processos de subjetivação para tentar jogar ele para dentro de uma condição normal, né? Que é o que a escola, desde o século XIX, tem feito, ou tem tentado fazer, né? E tem feito com certo sucesso. E um deles, por exemplo, se a gente pensar um pilar securitário da ocupação do espaço escolar, a gente percebeu que ali funcionam muito bem dispositivos de distribuição e circulação nesse espaço escolar, que funcionam a partir da lógica da dispersão de indivíduos no espaço escolar. Então, ali nós temos tecnologias de automação baseado em sistemas cibernéticos. Claro que isso a gente vê mais em espaços como escolas particulares, né? Como câmeras e catracas eletrônicas que movimentam o deslocamento de estudantes, tecnologias de vigilância funcional que são fundadas na ação humana, como orientadores auxiliares de disciplina, vigilantes de escola, tecnologias de ação pedagógica específica, que são de ordens metodológicas relacionadas à questão microfísica das relações escolares, né? Que correspondem, por exemplo, a critérios de seleção de estudantes, modos de racionalização de organização desses estudantes dentro da própria escola. Se a gente pensar um outro pilar securitário, por exemplo, como as dimensões de ensino e aprendizagem, a gente percebe alguns dispositivos pedagógicos focados nos processos de ensino e aprendizagem, né? Entendendo que os processos de ensino e aprendizagem não correspondem à totalidade dos dispositivos pedagógicos, mas uma parte deles. Ali a gente consegue enxergar claramente tecnologias de segurança, que são tecnologias digitais, né? Ambientes virtuais e aplicativos relacionados à aprendizagem me permitem monitorar a ação dos meus estudantes, tecnologias curriculares associadas à flexibilização curricular, metodologias, avaliação, a própria escolha de materiais didáticos, questões que envolvem o regimento escolar como um mecanismo jurídico penal que funciona no interior da escola, decidindo medidas socioeducativas, né? Tecnologias de formação, voltadas à formação de docentes, equipes pedagógicas, funcionários. Um outro pilar securitário importante que a gente detectou, a educação como um processo compartilhado, né? Tecnologias tradicionais ou analógicas de comunicação família-escola, reuniões pedagógicas, também são importantes elementos para compor essa surveillância pedagógica, como estamos chamando, ou tecnologias de comunicação, que nós vemos que são tecnologias digitais, né? Comunicações com as famílias via outros instrumentos, como e-mail, SMS, aplicativos de conversa, que são desenvolvidos pelas escolas, claro, numa realidade que não é ainda a realidade das escolas públicas, mas de outras escolas, ambientes virtuais de aprendizagem, onde os pais também têm acesso para ver o progresso dos alunos. Então, há um monitoramento constante desses alunos, né? E, por fim, o quarto pilar securitário identificado, rapidamente, nesses 10 minutos, esse ethos no ambiente escolar, que tem a ver com dispositivos de arquivo e inteligência, né? Arquivo que operam, esses dispositivos operam como registros de memória e monitoramento também de comportamento dos indivíduos em espaços não apenas reais, como aqueles tipos de monitoramento que coadunam com o primeiro pilar securitário, que tem a ver com a ocupação do espaço escolar, mas também em espaços virtuais, tecnologias de arquivo clássicas, como o boletim, os históricos, as ocorrências disciplinares, os cadernos de registro, seja de chamada, atas de reuniões, conselhos de classe, mas tecnologias de inteligência também, monitoramento de redes sociais, estudantes têm sido monitorados por equipes pedagógicas, tudo com a finalidade de produzir dados, metadados, antever a ideia da previsibilidade, bem aquilo que os dispositivos de segurança, dentro de uma lógica de governamentalidade biopolítica, podem nos oferecer como governantes, né? Pensando na gestão desses indesejáveis dentro do espaço escolar, entendendo a comunidade escolar como a população a ser gerida, né? E na perspectiva das considerações finais, a ideia, né,
os dispositivos de surveillance pedagógica, eles operam a partir de tecnologias securitárias, no sentido de maximizar experiências que vão ser definidas como positivas por alguém, né, para a comunidade escolar, minimizando insatisfações que podem levar à insubmissão, sublevação e revolta frente a um sistema educacional específico, a uma escola específica, né? Produzindo indivíduos ou situações indesejáveis no ambiente pedagógico. A ideia é minimizar isso. Ao assegurar a boa circulação e a distribuição de indivíduos, o que se deseja é, na verdade, mitigar deficiências na aprendizagem, controlar fluxos, dispersão de estudantes, em favor de uma melhor ocupação dos alunos que se produza numa melhor experiência que eles tenham em relação à escola, né? Então, a ideia é que, a partir da surveillance pedagógica, isso possa ser utilizado ou para manter uma estrutura vigente ou para modificar uma estrutura vigente. Por quê? Porque, a partir desses dados, eu posso tomar decisões, né? Agir como o governante, né? E produzir metadados sobre isso e me antecipar nas minhas tomadas de decisões, né? A ideia é que, com a surveillance pedagógica, o que se possa fornecer em relação ao campo da pedagogia é que o gestor consiga pensar tanto num nível micro da microfísica das relações pedagógicas, quanto no nível macro, uma certa assertividade nas suas tomadas de decisões, produzindo, então, entre o macro e o micro, uma série de deslocamento para pensar modos específicos de governamento, né? Ainda, por fim, ao possibilitarmos a percepção de que a segurança assume uma relação mais profunda com o campo educacional, é importante observarmos a produção de uma economia do desejo, característica dos processos de subjetivação em ambientes pedagógicos. Ou seja, pensar a surveillance pedagógica, obviamente, também é pensar que estaremos mexendo com os processos de subjetivação que vão acontecer dentro do currículo, entendido, né, como aquilo que diz respeito não apenas ao processo de ensino e aprendizagem, mas entendendo como aquilo que diz respeito à escola e todas as suas adjacências. Certo? Então, acho que eu já passei do tempo. Não sei. Não há problema, não há problema. Tá certo. Pode Tá. concluir. Não, é isso, né? Okay. Eu só ia concluir que o que nos interessa é fazer essa discussão dentro dessa perspectiva atual da sociedade de controle, dentro dessa escola que está operando numa lógica dentro da racionalidade neoliberal, que está abrindo mão da formação humana em detrimento da certificação associada às competências, à habilidade, à teoria do capital humano. Então, enfim, dentro dessa realidade, a gente está propondo esse estudo. Muito obrigado. Eu agradeço o professor Ferraro pela interessantíssima apresentação, um tema de extrema atualidade, especialmente devido a toda a questão pandêmica que envolve o globo. Conhecendo pessoalmente o professor Jobim e tendo ouvido o professor Ferraro, eu não tenho dúvidas sobre a qualidade do resultado final do trabalho. Me dizem aqui que foi posta uma questão, eu tendencialmente teria, por instinto, participado, mas me dizem que eu posso já submeter a questão. Então, se for possível, eu leio. Perguntam como levar tudo isso para as escolas públicas que hoje nem aulas conseguem ter. Existe algum estudo nesse sentido, a meio e longo prazo? Muito obrigado. Na verdade, esse vai ser o tema do meu segundo doutoramento agora em Ciências Criminais, que o Augusto vai me orientar. Né? A ideia é a gente fazer esse estudo no que a gente está chamando de duas realidades. Né? A realidade panóptica,
e pós-panóptica, né? Claramente, as escolas particulares estão numa realidade pós-panóptica. Eles estão com tecnologias de segurança, né? A diferença que se vê é gritante, né? O que eu quero é fazer esse estudo dentro da escola pública, exatamente para tentar contribuir para essa mudança de realidade, né? Para ver como o gestor da escola pública tem de ferramenta, que tipo de subsídio ele tem para elaborar dispositivos, né, que possam ajudar ele a incorporar isso nessa tomada de decisão, né? E para fazer esse governamento na escola. Essa é a perspectiva, né? Certo, muito obrigada. Eu convido a doutora Adriana Medianeira, está presente agora, estava com problemas no microfone. Adriane Toaldo Medianeira. Me dizem que a doutora Adriana Medianeira continua, infelizmente, com problemas, né, no microfone. Então, a sugestão é abrir já o debate para perguntas e aos professores que quiserem fazer colocações, ou aos participantes que gostariam de esclarecer algo. Passo, então, a palavra. Há perguntas? O professor Pegoraro, que fez a abertura do painel 4, eu tive a percepção que ele gostaria de ter tido um tempo maior à disposição para poder ter a possibilidade de desenvolver de modo mais amplo o seu raciocínio, do ponto de vista técnico-dogmático, caso queira adicionar algo ou chamar a nossa atenção respeito ao que foi colocado. Eu passo imediatamente a palavra. Obrigado, Bruna. Não, na verdade, eu estava aqui tranquilo, anotando, pensando,
porque eu gosto de ouvir. Como o professor Ferraro colocou, saudações para ele, a gente compartilhou ideias e mesas, né, como ele mesmo lembrou, por enquanto apenas virtuais, mas é o que nos resta, né, nesses momentos muito tristes, mas enfim, de pandemia, quero dizer. Então, eu funciono melhor através das perguntas, né? Por isso eu gosto muito de sala de aula, de congressos, tento participar mesmo com pouco tempo, porque isso me permite ter um feedback, receber críticas, que são sempre bem-vindas, insights. Então, por isso que eu estava silencioso. Mas talvez eu possa acrescentar mais alguma coisa. Eu peço desculpa para os colegas italianos, os amigos que estão assistindo. Se eu falar em português, eu posso fazer uma super síntese em italiano, mas, enfim, seria nos 20 minutos à disposição, claro, deu para fazer o que eu tinha em mente, né? Então, claro que a gente gostaria sempre de ter tempo, porque são assuntos problemáticos e espinhosos. Então, o que se poderia acrescentar? Eu fiquei pensando na questão da justiça negocial, que foi o tema de duas colegas que apresentaram, e nas pegadas, digamos assim, naquilo que eu disse na primeira parte, que eu tentei contribuir de maneira assertiva, né? Mas porque nós não temos muito tempo e, às vezes, a asserção, né? O professor Ferraro colocou isso, é uma estratégia filosófica teatral, né? Discursiva, de ser um pouco mais firme para despertar em si curiosidade e interesse. Então, um dos aspectos que a criminologia atual generalizo muito, eu tenho consciência dos riscos disso, mas, enfim, sendo, mais uma vez, um pouco mais assertivo, poderia ser um aspecto interessante analisar mais essa parte de justiça negocial. Eu tenho experiência, sou especialista também, dei aula na Itália, na Europa, enfim, de filosofia da mediação, de gestão de conflito, uma ideia muito, muito boa que, por razões, não quero entrar no mérito disso, que é muito polêmico, né? Uma revolta da classe jurídica na Itália, uma ótima ideia que não funcionou, não está funcionando, que é a ideia da mediação, né? Que é totalmente diferente, por exemplo, da ideia da mediação dentro das audiências de conciliação que se fazem no Brasil, que é ainda dentro do sistema jurídico. É um estagiário de direito, ou é o próprio juiz, ou a própria juiz que faz a audiência de conciliação. Não é muito eficaz. A Itália, a União Europeia tentaram fazer algo diferente. Eu tomei parte disso, mas, enfim, a criminologia poderia seguir esse caminho. Desde que, ou seja, analisar na sua história, na sua teoria, né, teorias criminológicas, se aproximar dessa parte da mediação, da conciliação, da justiça negociada, né? Desde que, por exemplo, ela, essa era a minha dúvida, que veio, né? Entenda ela, a criminologia, que as suas bases, conforme eu disse anteriormente, poderiam ser revistas, né? De que maneira, não sei, não saberia lhe responder, a gente deveria montar um colóquio de 10 dias só para isso. Mas poderia ser um aspecto interessante, dentro da criminologia, criar esse nicho, né? E, claro, desde que ela entenda o que é o impacto e a repercussão social do delito ou do crime, né? Aqueles exemplos muito peremptórios, né? que eu fiz de propósito, de maneira provocativa,
que não usa máscara deveria ser avaliado eticamente e criminologicamente no mesmo âmbito ético e criminológico de um pedófilo ou de um serial killer. É pesado o que eu disse, tenho consciência, mas o que eu quis dizer que é preciso rever a gravidade, o impacto social de um crime. Quem bebe, dirige e mata, não sei se é homicídio culposo. Então, nisso poderia entrar, né, uma análise criminológica a partir de uma ética ou de um direito da mediação, como foi dito, uma justiça. Poderia ser interessante isso. É a única coisa que eu pensei, entre outras, a própria apresentação do professor Ferraro, a questão da escola, né, da sociedade de controle, de que maneira, né, a criminologia, a filosofia da criminologia, essa disciplina interdisciplinar poderia realmente contribuir, né, além dos temas que estão na agenda já há algum tempo e que talvez não sejam os únicos temas, é isso que eu quero dizer, né? Bullying, violência de gênero, crime tecnológico, cibertecnológicos, né? Violência serial, psicopatologia da mente criminal, enfim, acho que criminologia, sem perder as suas características, poderia ampliar e rever um pouco o leque das questões e de seus fundamentos, evidentemente. Mas eu sempre prefiro perguntas. Bom, obrigado. Eu faço é uma curiosidade, não quero me alargar muito e nem sair do foco do seu tema, mas seguindo essa linha da justiça reparativa, a justiça negocial, e estendendo, saindo do processo de cognição ordinário, clássico, processo penal, eu entendo, e entrando mais na fase executiva da pena. O senhor, professor, acredita em uma justiça reparativa em fase executiva? Alguns autores, com uma certa autoridade, com argumentações dogmáticas muito bem colocadas, sustentam a ideia de um abandono do presídio em nome dessa tendência a uma privatização da justiça penal, que iniciou na Itália em uma fase pré-processual, na tentativa de impedir uma expansão do poder autoritativo do Estado. E hoje, após termos apurado inúmeros problemas que a questão coloca, há hoje uma tendência a estender essa visão mediadora, essa visão negocial, essa visão, essa abordagem civilística da justiça penal também na fase executiva. Eu não sei se essa é uma questão que se discute na América Latina, no Brasil, mas aqui é um tema atual. E um estudo que provavelmente, antes de ser processual penalístico, ele é criminológico, o impacto de uma visão desta na fase executiva. Eu não sei se eu estou saindo do foco, mas é uma questão que eu coloco aqui e que eu me coloco, porque é um debate aberto aqui, pelo menos na Itália. É um tema seguramente, falando tra italiano e português, mas enfim, que eu estava lendo uma coisa aqui que me mandaram por WhatsApp, enfim, com certeza é um tema central, é de grande interesse. Eu não saberia lhe responder agora aqui su due piedi, né, para usar essa expressão italiana, dessa extensão na fase executiva ou em relação ao debate no Brasil. Com certeza, o que eu
estou pensando nisso agora, evidentemente. O que me veio à mente quando você colocou essa questão, essa observação, é que deveria ser discutido, mas, ou sendo, a discussão sendo ampliada, né, para avaliar todas as possibilidades, porque, a priori, por assim dizer, poderia ser interessante ou não. A questão de fazer uma justiça negocial no direito penal, ou tentar fazer, é interessante? Não é interessante? Na fase executiva, você sai da prisão porque faz um acordo, simplificando muito. É positivo, é negativo, é interessante, prós e contra. Então, isso deveria ser, evidentemente, discutido. Agora, o que eu fiquei pensando, que a minha preocupação em qualquer âmbito de discussão é uma meta-preocupação, por assim dizer, é algo metafilosófico, como alguns dizem, ou seja, quais são os fundamentos, quais são as bases do diálogo, né, e, portanto, da discussão. E outra coisa que eu irei desenvolver um pouco mais para frente, hoje foi muito sintética e um pouco brutal também, a questão do que é um crime, do que é um delito, que na Itália, vocês sabem, crime não existe, é um termo que não existe do ponto de vista jurídico, delito ou reato, né? Então, de um crime, de um delito, enfim, qual é o princípio, quer dizer, os princípios, os critérios através dos quais nós olhamos para um crime, para um delito, são antigos. Eu não tenho nada contra a tradição, pelo contrário. Mas me parece um pouco complicado, é isso que eu tentei falar anteriormente, quando fiz o exemplo da lei seca, ou o exemplo de quem não usa máscara, ainda baseado sobre a gravidade do delito, em que sentido um delito é grave? Essa é uma discussão jurídica amplíssima, não quero entrar no mérito também, porque não reli essas minhas experiências e os meus estudos jurídicos italianos, etc. Então, eu gostaria de falar mais... Partindo dessa colocação, que aqui se sustenta, se põe em dúvidas a própria atualidade e legitimidade da detenção, próprio porque alguns estudos criminológicos aqui dizem que a conotação penalística, criminalística de uma conduta, ela é e deve ser reconduzida a uma percepção que se transforma e se traduz em normas, em leis, mas assim como instituiu o presídio, pode muito bem abolir, porque existem, segundo essa corrente, formas alternativas, próprio porque nós não sabemos o que é o crime, e próprio porque a conotação ela pode assumir uma valência muito subjetiva, respeito ao desvalor do fato e da conduta, que se sustenta uma abnegação desta forma. Eu não queria interromper, mas é porque quando eu toco esse tema, eu me acaloro bastante, assim, porque nós estamos realmente, como se diz, transformando e totalmente os dogmas do processo, em nome de algo muito vago, muito incerto. Eu não sei se eu consegui ser clara nesse aspecto. Muito clara. Aliás, eu não conheço esses estudos. Se você puder me mandar por e-mail, enfim, ou repassar para pedir a gentileza para os organizadores de repassarem o meu e-mail e vice-versa para a professora Bruna, eu gostaria muito de
de lê-los, porque tenho uma vaga sensação que eu li alguma coisa, mas não quero abrir a boca antes de ter lido isso. O que eu queria dizer é, não sei se se trata, ou se trataria condicional, de pensar, como foi colocado aqui no chat agora, mais a liberdade não a pena. Não sei. Também não sei se é para colocar em questão, porque ela já é colocada em questão, a função negativa ou positiva, de controle, enfim, tudo aqui está da instituição, aspas, prisional. Eu sempre tento dar um passo atrás e tentar colocar novos problemas ou novas questões. O ponto dessa corrente, dessa tendência criminológica que foi colocado pela professora Bruna, que eu não conheço, mas estou começando a compreender, é paralelo, digamos, àquilo que eu pensei há pouco, então não tenho como sustentar mais. O que eu quero dizer, que na verdade é uma pergunta, né? O problema da subjetividade da pena é um tema bastante discutido desde a escola clássica, ou de um certo relativismo da pena, ou do crime, não sabemos o que é o crime. Esse é um ponto fundamental. Mas eu estava me perguntando, a partir dessa questão, o que é o crime, o que é um delito, etc., exemplo, a própria distinção entre dolo e culpa. Na nossa sociedade fragmentada, alegremente pós-moderna, enfim, eu tenho trabalhado com uma crítica duríssima a isso, aos discípulos dos pós-modernos, não aos grandes mestres. Mas esse é outro problema, é outra questão. Por que não poderia ser repensada? Por que a criminologia se ocupa da mente criminal do Anthony Hopkins, né? O Silêncio dos Inocentes, ou para os italianos, il delitto di cogne, né? Si va da Bruno Vespa, eccetera, del ciberbullismo, e não, voltando para o português, não se ocupa, é uma pergunta, né? Daquele que bebe e dirige, que é um exemplo clássico que eu dou em sala de aula. Por que há o ergástolo para o assassino serial e uma emenda, ou uma contravenzione, ou sei lá o que, para alguém que com R$1.000 paga fiança depois de ter matado alguém, né? Então, são perguntas, é isso que eu estou dizendo. Então, talvez, qualquer tipo de debate deva partir de outra avaliação dessa subjetividade do crime. Não sabemos o que é crime. Perfeito. Mas um dos critérios não é que eu vou negociar o crime para aquele que quer dizer, eu já encerro. Um exemplo, eu agradeço muito pelas perguntas das duas colegas que falaram sobre a questão da justiça negocial. Qual seria, por exemplo, um critério? A professora Bruna colocou isso. Olha, um assassino, um serial killer, na fase executiva, talvez, não sei, não tenho domínio do conteúdo a tal ponto de poder, né? Poderia não ser, não se poderia negociar com um condenado all'ergastolo na Itália, na prisão perpétua. Porém, eu poderia negociar do ponto de vista da mediação penal, uma pena para alguém que foi preso com meio quilo de cocaína e está alegando que é pobre, que ele usa de vez em quando. Qual é o critério? Eu não sei se qual é o critério de, por exemplo, de negociar e conversar sobre uma pena com um pequeno traficante usuário e não negociar com um condenado à prisão perpétua por homicídio?
O critério que vem da tradição, me parece, posso estar enganado e estou simplificando muito, seria aquele da gravidade do delito. Eu considero muito mais grave alguém que mata 2 pessoas por motivos torpes e brutais do que um pequeno traficante usuário preso pela 3ª vez com meio quilo de cocaína. Talvez esses critérios devessem ser revistos. Não para punir, atenção, ou para colocar na prisão um pequeno traficante usuário, que tão pequeno não é, porque meio quilo de cocaína não é pouca coisa, não. Mas, enfim, só para dar um exemplo, né? Então, deveria ser revisto. Alguém que mata é um sujeito dotado de razão, porque bebe e dirige, não deveria ser considerado, é uma pergunta, né? Homicídio culposo. Aquele que coloca em risco, então qual é o critério? Da gravidade social, da emulação, não sei se existe esse termo em português, né? Porque alguém que vai desafiar em nome de alguma liberdade, é uma pergunta, pessoal, não estou chegando a conclusão nenhuma, né? A ideia, não, eu sou livre, eu não uso máscara, vou ao supermercado e não uso máscara, em nome do direito constitucional que me permite. É um exemplo péssimo, pergunta, não matou ninguém, mas está colocando em risco, não sabe viver em coletividade. Então, uma multa de R$500, não sei se eu estou conseguindo esclarecer. A minha pergunta é sobre o que é, qual seria o critério para poder avaliar subjetivamente ou objetivamente um crime ou um delito, e nesse caso também conversar a respeito daquilo que a professora Bruna colocou de maneira excepcional, a questão de uma negociação penal. Porque o critério me parece esse. Eu converso com um pequeno traficante usuário, meio quilo, e não converso com assassino serial. Será que esse é o critério para poder discutir de mediação penal, por exemplo? Então, enfim, eu agradeço muito porque eu pensei nisso agora. Então, é um tema riquíssimo e me abriu a mente. Lhe envio todos os estudos, porque aqui essa é uma questão muito, muito debatida. Começou com os processuais penalistas, os constitucionalistas tomaram frente ao debate e sempre tem, porém, uma parte dominada totalmente pelos criminólogos, que alguns trazem argumentações pró, outros contra, mas enfim, a questão é verdadeiramente ampla, até mesmo porque envolve toda a questão do discernimento, que no direito muitas vezes é traduzido com o critério do mínimo e máximo da punibilidade, e o resto é remetido ao juiz. Quando se fala do logos, ali embate muito com a questão da percepção que se há, e da tendência hoje a traduzir as nossas, independentemente de qualquer bandeira política, mas a tendência que se há de traduzir as nossas percepções muito facilmente em leis, e instrumentalizar, né, a punitividade. Mas, enfim, a questão é realmente ampla. Eu não sei se alguém gostaria de colocar questões, fazer observações aos professores, aos participantes que apresentaram trabalhos em relação aos vários temas. Eu deixo aqui ainda mais alguns segundos, porque a questão também abordada pelo professor Ferraro é extremamente atual e interessante. Aqui nós temos estudos em relação à surveillância pedagógica sobre as modalidades de admissão e modalidades, os critérios, né, utilizados na fase de surveillância com respeito à questão da privacidade, com respeito às novas tecnologias que são extremamente invasivas.
por exemplo, essa é uma questão que se põe muito nas faculdades de Direito, porque aqui na Itália as avaliações são prevalentemente orais, então não se há jamais o controle e pleno domínio. Eu poderia muito bem aqui fazer uma palestra ou dialogar com uma outra pessoa que me sugere as respostas, as questões, e até que ponto é lícito uma invasão da privacidade, ou até que ponto é legítima uma avaliação que utilize esse instrumento sem ter tido a possibilidade de verificar a idoneidade do contexto. Então, assim, encontrar um ponto de equilíbrio não sempre é fácil. Eu tenho, assim, eu teria, na verdade, muitas questões para colocar, mas eu não quero monopolizar o debate, a discussão, e também não quero eu orientar as perguntas em base aos temas que me estimulam, por um interesse pessoal ou por uma questão de formação. Então, eu prefiro abrir a observações em forma mais ampla para quem queira participar. Eu vou aproveitar, eu coloquei o meu e-mail aqui, professora Bruna. Vou salvar, então, no bate-papo, no chat. Bate-papo. Esse é rossofilo@hotmail.com. Muito Também obrigada. para os outros participantes, seus colegas, enfim. Muito obrigada, porque daí eu envio já o... A gente mantém contato. Obrigado. Sim. Muito obrigada. O meu é esse aqui. Vou escrever. Approfitto, o meglio, colgo l'occasione nella nostra tavola rotonda poliglotta. Se ci sono delle questioni, delle indicazioni, delle domande sul fronte italiano, fatele anche nella chat, che sia io che la professoressa Bruna siamo perlomeno bilingui, anche Jessica che è che ha presentato. Comunque è un invito anche per sapere cosa ne pensate, quindi magari se non volete aprire il microfono anche nella chat, così ci date qualche spunto anche sul fronte italiano per crescere insieme, per pensare insieme questi temi. Grazie. A propósito da Jéssica, a questão posta também pelo sequestro parental internacional e análise comparada que foi feita, eu também achei de extremo interesse. É uma questão muito ampla e delicada, porque ali tem toda uma questão transfrontalheira que envolve questões delicadas, como pactos bilaterais, como direitos invioláveis, enfim, é um tema que se presta facilmente a debate, a dúvidas, a pedidos de sugestão. Caso as autoras mesmas queiram adicionar algo. Opa. Nossa, o vídeo não tá mais pegando. Pronto, foi com licença. A minha professora, ela já saiu, que ela tinha um compromisso, mas assim, realmente foi o tema que eu escolhi para o meu trabalho de conclusão de curso aqui no Brasil, que eu acabei de me formar em dezembro, sou bacharel em Direito agora, e foi um tema que eu realmente escolhi para sair da minha zona de conforto, porque como eu sou ítalo-brasileira, minha família também é ítalo-brasileira, é um tema de extrema relevância, até mesmo porque tem muitos casos, tem até mesmo por causa da globalização, o aumento das famílias plurinacionais foi
um aumento exponencial na Itália, até mesmo na zona que eu moro lá e aqui. Acho que agora vai dar certo a câmera, que não tava. Pronto. Até mesmo na zona que eu moro, no Trentino Alto Adige, na Itália, tem muitos casos de mães brasileiras com pais italianos. Inclusive, para eu desenvolver meu trabalho, que no meu TCC, o original, que é mais extenso, eu abordei toda a questão da guarda, as diferenças no ordenamento jurídico brasileiro e italiano. Realmente foi uma grande pesquisa que eu fiz. Eu realmente saí da minha zona de conforto, porque apesar de não ser um tema que é abordado ordinariamente em trabalhos de conclusão de curso, é um tema muito importante. Eu sou muito apaixonada por toda essa área do direito internacional e realmente é um assunto que merece mais destaque, digamos, até mesmo mais informação, por causa disso tudo, das famílias plurinacionais. Na zona que eu moro tem muito brasileiro, muito mesmo, e é bem interessante. Realmente é um tema que eu me apaixonei, eu li bastante para fazer ele. Li livro em inglês, em português, em italiano, em espanhol. Tive um pouco de dificuldade, inclusive, para achar material, mas eu estou muito satisfeita. É uma honra para mim meu trabalho ter sido aprovado por vocês. E eu estar participando desse seminário. Realmente é uma oportunidade incrível que eu não sei nem como agradecer. Estou muito satisfeita, até mesmo de fazer algo que possa contribuir para toda a sociedade jurídica. Pesquisando um pouco sobre esse tema, que é tão vasto, como a senhora mencionou previamente. Eu tentei resumir o máximo que eu pude, em 10 minutos. Eu pesquisei bastante, falei mesmo as partes mais importantes. E é isso. Muito obrigada, novamente. Agradeço vocês. Nós é que agradecemos, eu em nome do presidente do Instituto e ao nome dos organizadores do evento. Mais alguém gostaria de acrescentar algo? Os demais participantes que apresentaram sobre a questão da justiça negocial, foi um tema que foi em partes tocado pelo professor Pegoraro, em partes por mim, mas enfim, a questão ali também é extremamente extensa, seriam inúmeras as temáticas inerentes à justiça negocial, a questão do devido processo penal, inclusive pensando nos recentes casos da América Latina, com inspiração aos casos dos anos 90 italianos, enfim, é amplo o tema. Eu não sei, eu gostaria de saber se quem apresentou a Mariane, que agora eu vejo aqui, gostaria de acrescentar algo. Bom, eu gostaria de agradecê-los, né, pelas considerações. Fiz aqui várias anotações para a gente considerar na nossa pesquisa. Acredito que hoje nós temos muito mais dúvidas do que certezas em relação à justiça penal negocial, né? E agora aqui no Brasil, com o acordo de não persecução penal que foi introduzido aí recentemente no Código de Processo Penal com o pacote anticrime, nós tivemos uma ampliação significativa, né, dos espaços de negociação. Então, assim, temos muitas dúvidas. O professor colocou um ponto muito interessante aí para a gente pensar sobre qual é o critério, né, que nós temos adotado para definir em quais situações os mecanismos negociais devem ou não ser aplicados. Em relação ao acordo de não persecução penal, por exemplo, um dos critérios é a pena, né? Mas, assim, seria suficiente? O que mais nós deveremos aí considerar, né, para pensar nessa negociação no âmbito criminal? E também, enfim, temos várias discussões também, até que ponto a gente pode dizer que tem um consenso, que tem um espaço realmente de negociação, dá para dizer ali que acontece de fato uma negociação ou acaba tendo uma imposição, enfim, são muitos pontos aí que a gente precisa ainda considerar e analisar, e eu gostaria de agradecê-los aí pelas considerações e pelos pontos de reflexões que colocaram aí para a gente. Muito obrigada. Por nada. Por nada. Mais alguém gostaria?
Bom, então eu posso simplesmente agradecer a participação de todos, e também o Instituto Iberojur pela organização do evento, por facilitar o diálogo entre os pesquisadores italianos e brasileiros. Acredito que a atividade de internacionalização e de aproximação entre ordenamentos e análise comparada deve ser cultivada, porque, claro, nós estamos agora limitados nos nossos movimentos, enfim, tendo que organizar eventos não presenciais, e isso dificulta a concentração, dificulta a surveillância, dificulta uma série de fatores que inferem. Mas é importante lançarmos um sinal positivo de presença, mesmo que virtual, da academia, da atividade científica, e tentar dar continuidade na esperança de poder normalizar as nossas vidas e as nossas atividades o quanto antes. Mas é importante, esse é o primeiro evento que vem, que se organiza através do Iberojur entre Itália e Brasil, entre a Universidade de Pádua e diversas instituições brasileiras. Espero que os organizadores continuem motivados, que levem adiante as iniciativas e que nós possamos contar com sempre mais adesões, trabalhos, participações, e que esses trabalhos que foram apresentados, mesmo que parcialmente, porque o tempo é limitado, possam dar os seus frutos em pesquisas mais consistentes, em uma publicação em revistas de pontas a nível tanto nacional quanto internacional. Agradeço realmente todos pela participação, espero nos revermos em breve. E boa continuação para todos. Obrigado. Então, Obrigado, pessoal. Obrigado, Bruna. Vamos manter contato. claro. Tchau, Ferraro. Até a próxima. Então, tchau para todos.